terça-feira. O que se está a passar com a reforma laboral. Tudo parece que aquilo não vai dar em nada. Os partidos no Parlamento que decidam. E se não quiserem apoiar e chumbarem as propostas de reforma, o Governo tem aqui um ponto importante para se dirigir ao eleitorado e para pedir mais força para as concretizar. A menos que o Governo ache que não tem apoio na sociedade portuguesa para estas reformas. Quarta-feira. E Pedro Passos Coelho mais das vezes acerta, do meu ponto de vista. Desta vez eu creio que ele está redondamente enganado. E está manifestamente enganado, creio eu, na consequência que ele entende que o Governo deveria tirar se a legislação laboral não fosse aprovada. Mas acha que ele está com pressa para ter eleições, Passos Coelho? Eu acho que não, eu acho que Pedro Passos Coelho disse aquilo em que acreditava e eu acredito muito que ele disse aquilo em que acreditava e eu acredito numa coisa diferente. Quinta-feira. A vida é o que é, o destino está escrito nas estrelas. Tenho a certeza que o país nunca ficará mal entregue num cenário em que Pedro Passos Coelho esteja presente. Tenho a certeza disso. Sexta-feira. Eu não estou de candidato a coisa nenhuma, como é sabido. Isso não significa que não possa, ocasionalmente, fazer, do ponto de vista público, alguma reflexão e algum contributo. Tenho a certeza de que muitas das preocupações que tenho expressado são preocupações que podem não ter um âmbito partidário, mas têm um âmbito nacional. Essas minhas palavras devem ser ouvidas, espero eu, pelo menos, que o sejam, como um incentivo a essa mudança. E ainda sexta-feira. A minha tarefa é governar o país, é responder àquilo que são os anseios, as necessidades, as expectativas das pessoas, das famílias, das empresas. Eu não vou desviar-me desse foco, eu estou focado nisso. É isso que as pessoas querem de mim, não querem que eu seja comentador, querem que eu seja um executor. Sábado. Tenho dito que acho pouco provável que venha a desempenhar uma função tão ativa quanto aquela que já desempenhei. E tenho ideia de que se isso algum dia se vier a equacionar, não há de ser seguramente pelas melhores das razões, portanto não estou a preparar nenhuma candidatura. É isso, nem sei se quando é que há eleições lá no meu partido, há de haver um dia destes. Domingo foi dia de descanso, mas André Ventura não respeitou o dia do Senhor e veio sugerir a criação no Parlamento de uma comissão sobre a reforma do Estado que seja presidida por Passos Coelho. E esta segunda-feira já houve mais passos, com uma entrevista ao jornal Eco em que o ex-primeiro-ministro defende que o governo devia ter tentado um acordo de legislatura com a Iniciativa Liberal e com o Chega. Durante praticamente uma semana, Pedro Passos Coelho marcou a agenda política com sucessivas intervenções que, ao contrário do que acontecia até agora, levaram a resposta direta da direção do PSD, com Hugo Soares, e depois até resposta do Primeiro-Ministro. Passos enervou o PSD e agradou ao resto da direita, pelo menos é o que parece. Foi tão marcante que não podemos deixar de debater as suas intervenções nesta comissão política, ainda que seja muito mais importante para a vida de todos nós o que está a acontecer no mundo, com o ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irão e a resposta iraniana. Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Para a sessão de hoje da nossa Comissão Política, temos o nosso comissário residente, Vítor Matos. Olá, olá, Político Junkies. A jornalista Liliana Coelho, que acompanhou duas das mais recentes intervenções de Pedro Passos Coelho. Olá Liliana, bem-vinda. Obrigada. E o diretor do Expresso, João Vieira Pereira, que irritou ele próprio vários passistas com a sua coluna de opinião sobre o antigo Primeiro-Ministro. Olá João, muito bem-vindo. Olá, muito obrigado por me convidar, é sempre um prazer vir aqui inspirar um pouco de política. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Liliana, deixa-me começar por ti. Tu estiveste com Pedro Passos Coelho no seu regresso pós-presidenciais a meio de fevereiro e estiveste no sábado na conferência do Instituto Mais Liberdade.
Como é que são recebidas estas intervenções de Passos Coelho? No sábado estava imensa gente, não é? Estava imensa Na gente, apresentação sim. do livro a meio de fevereiro também. Também. Mas é de sublinhar que no sábado estava imensa gente que pagou o bilhete para ver, sendo que Passos Coelho era o orador principal. Portanto, houve várias pessoas entusiasmadas, também, como ele próprio disse durante esta semana, entusiasmadas com as suas mais recentes intervenções, e acredito que também algumas mais aborrecidas, como ele também disse, mas fora deste evento. Lá, de facto, ouviram todas as pessoas, com a maioria de todas as pessoas, com agrado. O discurso dele foi muito pontuado, com alguns momentos de riso, algumas palmas, sobretudo em vários pontos que agradaram, que soaram como música para os ouvidos de vários liberais, e não só, porque este era um evento, um think tank muito ligado. E o que é que os liberais gostam de ouvir em Passos Coelho? Gostam de ouvir muitas coisas, este apelo ao ímpeto reformista do governo, não é? Que é uma das bandeiras principais da iniciativa liberal, várias medidas também, como a necessidade de uma reforma no Sistema Nacional de Saúde, não é? Aproveitando a capacidade instalada da saúde. Passos disse várias vezes que não pode haver preconceito ideológico, e tem que se aproveitar toda a capacidade instalada na saúde, no setor público, social e privado. Também gostam muito, um tema que é muito caro aos liberais e até aos liberais, que estava também na plateia, Carla Castro, que apoiou agora também nas presidenciais Marcos Mendes, mas continua a identificar-se com o liberalismo. A questão da reforma da Segurança Social, que também é um tema muito caro e que foi de facto também abordado durante este discurso, e de um modo geral são estas as principais bandeiras, mas de um modo geral há vários pontos que unem os liberais aos sociais-democratas, e neste caso também a Passos Coelho. E portanto os liberais veriam com gosto aquilo que o próprio Passos sugere na entrevista ao ECO, de uma tentativa de acordo de governação que incluísse a iniciativa liberal. Mas, por outro lado, os liberais têm colocado sempre qualquer acordo com o Chega como uma linha vermelha. Portanto, seria algo impossível? Sim, parece-me que com Mariana Leitão seria algo impossível, como se viu também em termos locais com a questão, por exemplo, de Sintra, não é? Perder uma vereadora. Foi, aliás, um sítio onde Pedro Passos Coelho foi em campanha. Exatamente. Perderam uma vereadora porque, de facto, não quiseram incluir qualquer aliança com o Chega. Mas é uma questão que se coloca já há bastante tempo. Ainda no tempo de Coutrinho Figueiredo houve de facto vários acordos com a questão nos Açores, não é? Era uma linha vermelha e foi atenuada, acabou por haver um acordo, depois que mais tarde a coisa não correu bem, saíram do acordo, não é? A geringonça dos Açores também não chegou a bom termo, mas acho que agora seria muito difícil, e até ontem mesmo também, não só com Mariana Leitão, que coloca essa linha vermelha muito fincada, mas também ontem até no espaço de comentário de Coutrinho Figueiredo, Deste domingo à noite, ele disse que não conseguia perceber como é que Passos Coelho ao mesmo tempo vê que seria essencial este acordo de governação entre ambos, sendo que o Chega é um partido que não é reformista, sendo até um partido muito estatista, não é? Que tem imensas medidas que só aumentam a despesa, e que é um partido mais demagogo e, portanto, está nos antípodas dos liberais. João, tu escreveste no Expresso de sexta-feira que Passos Coelho está a tornar a pedra no sapato de Montenegro. Por um lado, porque é que... Isto foi na sexta-feira, agora depois do fim de semana, agora segunda-feira já é um pedregulho. Está aumentando. Sim, o teu artigo, entretanto, teve uma resposta de um passista que é também colunista do Expresso, Pedro Gomes Sanches. Tiveste muitas reações ao facto de teres achado que Passos Coelho está a ser a verdadeira oposição a Montenegro? Sim, tive, obviamente, principalmente de passistas que não concordam com aquilo que eu escrevi, têm toda a legitimidade para o fazerem. Eu acho que é que eu não sei o que é que Passos Coelho quer. A minha questão é exatamente essa. Acho que essa é a pergunta que todos tentamos. O que é que Pedro Passos Coelho quer? E eu não consigo perceber. Eu acho que a explicação. E achas que isto é suficiente para destabilizar o PSD? Não, destabiliza, sem dúvida, destabiliza o PSD. Não sei se o Passos Coelho ganha alguma coisa com isso dentro das próprias hostes do PSD, mas que destabiliza, sem dúvida. E cria falatório, cria alternativa, não é? E sempre que existe uma alternativa, existem sempre pessoas que aparecem, que dizem, se calhar
dentro do próprio partido não é bem este o caminho que nós que devia ser seguido, é preciso seguir outro. Portanto, isso cria sempre mal-estar. Só que deixa-me só voltar atrás e dizer o que é que eu acho que se passou na cabeça de Passos Coelho. Passos Coelho teve muitas hipóteses de regressar a uma vida ativa política e escolheu não o fazer. Ele teve hipóteses de candidatar pelo menos 2 vezes mais recentemente para liderar o PSD e não o fez. Se calhar achava que não era a altura para o fazer, mas o Passos Coelho não esconde aos seus companheiros mais perto que o objetivo dele, se regressar à vida política ativa, é para ser candidato outra vez a primeiro-ministro e governar. Ele não quis sequer equacionar uma candidatura à presidência da República, por exemplo, cargo que ele aliás considera um cargo não serve para nada. Não serve para nada, um cargo menor na política. E portanto ele é exatamente isso que quer, e não teve a habilidade política nem o faro político de perceber que podia um ciclo estar a chegar ao fim. Um deles era muito difícil saber, que foi o que aconteceu com a maioria absoluta de António Costa. Ninguém imaginaria que iria acabar assim, mas realmente ele não estava lá, e a história faz de quem está no momento, não se faz de quem poderia estar. E Passos Coelho é o poderia estar eterno há 10 anos, que é o que ele pode estar, não é? Mas também era para ter caído. Os Montenegro era para ter caído numas europeias onde ele chegou já primeiro-ministro. Exatamente. É verdade. Seria o momento que. E dito isto, deixa-me só voltar atrás a dizer uma coisa muito simples. Eu sou daqueles que considera que há uma injustiça enorme relativamente a Passos Coelho. Eu acho que Passos Coelho foi amplamente injustiçado por aquilo que teve de fazer durante a crise financeira, económica e financeira, durante a bancarrota em que Portugal esteve. Acho que a teoria do ir para além da troika criada pela oposição, nomeadamente pela esquerda, é altamente injusta para Passos Coelho, e eu acho que muito daquilo que nós estamos hoje, aquilo que vivemos em termos de ambiente económico e social no país após 2014, 2015, tem muito a ver com o trabalho que Passos Coelho fez no governo. Isso é a minha opinião. E portanto, dito isto, eu acho que Passos Coelho queria, ou por vingança ou não interessa, mas queria e quer ainda voltar à vida política ativa, mas não conseguiu perceber qual era a altura para o fazer. E agora percebeu uma coisa contrária. Percebeu que não vai voltar tão cedo, porque tudo Portanto, tu achas que estas intervenções não é por querer voltar, mas por perceber que não vai ter hipótese tão cedo? Eu acho que ele percebeu que não vai ter hipótese tão cedo de voltar. E está a perceber que não gosta do rumo que o governo está a ter e que como ele está a governar, e das coisas que ele acha que o PSD devia estar a fazer, que é o seu partido, e não está a fazer, e como ele não vai ter tempo, nem vai ter oportunidade, acha ele, ou pelo menos se não acontecer, atenção, nova crise que ninguém está à espera, de poder voltar, ele pelo menos deixou a sua marca para preparar num futuro, quem sabe, 3, 4, 5, não quando correr mal, como ele próprio disse no sábado. Exatamente, quando correr mal, ele estará lá. Sim. E eu já disse que isto ia ser assim. Portanto, ele fartou-se um bocadinho de estar na sombra, não é? Porque depois também é uma chatice de andar calado durante tanto tempo e ver tantas coisas a correr mal. Eu acho que genuinamente Passos Coelho não gosta do que está a acontecer. Acha que esta é uma oportunidade perdida para a direita fazer alguma coisa. Que ele acredita piamente, com os liberais, com o Chega, etc. Ele acha errado, acha toda esta estratégia de Luís Montenegro errada, acha que o Luís Montenegro não é capaz de fazer, acha que os ministros de Montenegro não são capazes de fazer, acha que a estrutura do governo está toda errada, não há ministérios que não deviam existir. Sim, não havia haver Ministério da Reforma do Estado, por exemplo. Está tudo mal. Está tudo mal. E portanto, como está tudo tão mal, ele já não aguentou e veio. E só que eu acho que a escolha do momento é terrível para ele, e isto pode ter um impacto até na imagem do próprio Passos Coelho, porque repara, eu longe de mim fazer a apologia de Luís Montenegro, mas é que não faz lá. Não. longe, não vou fazer. Ele faz um bocadinho no artigo de sexta-feira. Não, eu não fiz a apologia do livro. O que eu disse, e já o escrevi, e volto a escrever e continuo a achar, o Luís Montenegro tem a oportunidade, tem a faca e o queijo na mão para fazer um excelente trabalho enquanto Primeiro-Ministro, se tiver a capacidade de apresentar trabalho feito, de trabalhar, tem a trabalhar para isso.
Eu não estou a dizer que já trabalhou, acho que ainda não trabalhou, mas tem essa oportunidade, dado um enquadramento político, dado um enquadramento económico, dada a eleição de seguro para Belém, dado o estado da oposição, tudo isto, pronto. Dado o PTRR que inventaram, aquela coisa, dada a necessidade de reconstrução de uma parte do país, tudo isto são desculpas perfeitas e oportunidades perfeitas para fazer um bom trabalho. Mas isso é outra coisa. Mas eu não quero fazer a defesa de Luís Montenegro, mas por favor, nós precisamos de estabilidade política. Ainda agora. E Passos está a destabilizar. Claro, completamente está a destabilizar. Então deixa-me ir agora ao Vítor. Porquê é que Passos está a destabilizar, Vítor? Passos está a destabilizar porque eu concordo com o João, que é o líder da oposição, não é? Quer dizer, nem há ninguém que seja tão ouvido, nem há ninguém que, dizendo alguma coisa, seja tão destrutivo para o governo. Quer dizer, e o Passos Coelho não está a falar de pessoas quaisquer. Ele está a falar das pessoas que foram dos principais colaboradores dele quando ele estava no governo, não era? Está a falar, o primeiro-ministro era o homem que o defendia todos os dias no Parlamento. Era líder parlamentar dele. Era o homem que o defendia. Não foi ele que escolheu. Não. Ele ofereceu-se. Não foi ele que escolheu, da mesma maneira que não foi o Marcelo que escolheu Marcos Mendes. Está bem, é assim, como se fosse possível o primeiro-ministro ser líder parlamentar que ele não quisesse. Ele apresenta-se e ele disse, a pessoa tem que apresentar um contra e tem que haver ali uma guerra e ele não quer. E o Soares, que foi a primeira resposta a Passos Coelho na semana que passou, também foi líder parlamentar ainda de Passos Coelho. E portanto, quer dizer, o que temos aqui é Pedro Passos Coelho a passar um atestado de incompetência ao governo. Não é menos do que isto. Não, Vítor, ele disse que as suas palavras deviam ser lidas como incentivo. É um incentivo, está bem. Uma palmadinha para o menino tomar juízo. Olha, faz lá alguma coisa bem que até agora não fizeste nada. Toma lá um incentivo. Mas é que é tudo, chama incompetente à Ministra da Saúde. Basicamente sugere várias vezes a demissão da Ministra. Não é só nesta coisa agora da questão de ser contra a direção executiva. Tem sido uma coisa muito recorrente nas intervenções dele. A questão da segurança social, o governo ainda tem aqui uma hipótese de agradar a Pedro Passos Coelho, que é com aquele grupo que está lá a estudar não sei o quê, que eles dizem que não é para privatizar a segurança social, vamos ver. Ele diz que ainda não percebeu o que é que este governo quer. Não se posicionou na questão presidencial. E com razão, pelos vistos, porque o candidato apoiado pelo PSD teve o resultado que teve, não é? Contraria completamente o discurso do crescimento económico, não é? Que é a medalha de ouro da Economist, para ele, aquilo é uma coisa de lata, não é? Portanto, quer dizer, e para além da resposta às tempestades, a reforma do Estado é uma coisa com piada, vindo da boca de Pedro Passos Coelho, que teve o Dr. Paulo Portas a fazer isso com o tal relatório em Corpo 16, não sei se estão lembrados. E portanto, do ponto de vista político, isto é devastador para o governo, para além da questão da estratégia política de poder que é congregar a direita. A questão é que depois de fazer as linhas vermelhas, de definir as linhas vermelhas e que jamais faria acordos e não sei o quê, se de alguma maneira o governo tivesse formalmente preço seguro quando usar a palavra seguro uma pessoa pensa duas vezes. se o governo tivesse seguro pelo Chega, dava razão ao outro candidato presidencial que se devia dissolver no caso de haver uma violação de uma promessa eleitoral. Quer dizer, porque a diferença era uma ideia do governo. A diferença entre Rui Rio e Luís Montenegro é que Rui Rio ofereceu de mão beijada uma maioria absoluta a António Costa porque não fechou a porta ao entendimento que o Chega, e Luís Montenegro acabou a ganhar umas eleições à pele por 50 mil votos, estabelecendo uma linha vermelha que jamais o faria. Portanto, isto não é nada disto aqui, é secundário, e nesse aspecto Pedro Passos Coelho está a falar de uma situação que teria que ter sido, é preciso recuar 2 anos para isso ser efetivo. E portanto Luís Montenegro, enquanto não for para eleições, não pode fazer um acordo formal, pelo menos com o Chega e com a Iniciativa Liberal, não serve para nada. O outro aspecto disto tudo é que há aqui uma sensação de Pedro Passos Coelho saber qualquer coisa que nós não sabemos. Este posicionamento todo parece que ele tem forma, quer dizer, eu desconfio muito da enorme, elogiadíssima capacidade de análise de Pedro Passos Coelho política, porque foi o que fez com que ele andasse a patinar a seguir à geringonça. E aliás, quem foi muito vocal a contar isso é próprio ele, São Cristas, que ele não a apoiou para a Câmara de Lisboa porque achava que o governo de Costa ia cair, o governo da geringonça, e o que aconteceu é que durou os 4 anos, não é?
E portanto, o Francisco Mendes da Silva escreveu um artigo no Público que eu achei muito interessante. Ao qual o Hugo Soares, em parte, também respondeu a dizer: quem anda aí a achar que o Primeiro-Ministro pode cair por casos de justiça, lembre-se que Pedro Nuno Santos é que caiu achando que Montenegro caía. E tem razão, mas tem razão num aspecto que é verdade, é factual. A parte que ele fala de Pedro Nuno Santos quando cavalgou o caso Pinão Viva. Outra coisa, eu disse outra coisa, não disse outra coisa, é haver um caso, alguma coisa que torna a posição do Primeiro-Ministro insustentável, como foi o caso de António Costa, não é? Aquilo foi uma coisa que hoje todos sabemos que era um balão cheio de ar, cheio de nada, e caiu o Primeiro-Ministro, não é? E mudou o governo e mudou todo o panorama político português. Mas até esse passado torna mais difícil que essa situação volte a acontecer. Não porque já não aposto. Por cuidados da própria justiça, diria. Deixa-me ir só aqui um bocadinho à reforma do Estado, Liliana. Quando tu ouviste Passos Coelho a meio de fevereiro, ele falou sobre a reforma do Estado, que era só marketing político, uma coisa do género. Sim. Gonçalo Matias, o Ministro da Reforma do Estado, na sexta-feira disse que as críticas de Passos Coelho sobre a Reforma do Estado eram ao anterior governo, mas no sábado Passos Coelho quis tornar muito claro. Voltou a contrariar, sim. Deixou uma nota que tinha imenso apreço por Gonçalo Matias, não colocava em causa de facto a sua qualidade como político, mas que de facto voltou a repetir a mesma coisa, que não fazia sentido criar um ministério e que era uma forma muito antiga de fazer as coisas. Voltou a defender que era essencial a reforma do Estado, mas que não era preciso criar um ministério, sendo que o ministro poderia ser um ministro adjunto e a contar com a ajuda, por exemplo, da Presidência do Conselho de Ministros nesta matéria. Portanto, ele fez questão de vincar de facto essa questão e responder diretamente a Gonçalo Matias. A reforma que está mesmo como reforma na estrutura do governo, nem essa vê com bons olhos, Entretanto, Ventura veio dizer que Passos Coelho até pode vir a ser vice-primeiro-ministro de um governo dele. Vítor, achas que era possível Passos e Ventura no mesmo governo? Possível, eu acho que era, mas tinha que ser com Pedro Passos Coelho a primeiro-ministro, quer dizer, o contrário não parece que fosse possível. Mas Ventura e Passos juntam ou dispersam? Eu acho que este quadro que Pedro Passos Coelho falou na entrevista ao ECO de uma aliança Chega, Iniciativa Liberal e PSD e CDS não soma, acho que subtrai, e acho que a soma das partes é menor do que aquilo que estas partes são todas hoje. Porque é que eu digo isto? Primeiro, o grau de rejeição de André Ventura que nós constatamos nas eleições presidenciais. O grau de rejeição, o medo que causou o Chega em 2022, que levou à maioria absoluta de António Costa. E se nós verificarmos os resultados eleitorais desde 2015, Passos Coelho teve 2 milhões de votos e o PSD caiu 400 mil votos e tem vindo a recuperar lentamente, e mesmo este resultado de Luís Montenegro não chega lá, teve 1,950 mil votos, 1 milhão, portanto ficou ainda a 50 mil votos do resultado de Passos. Portanto, aquilo que Passos Coelho perdeu, já tinha perdido antes, já foi brutal. Foi os tais famosos 600 mil votos dos pensionistas. E isso o PSD nunca recuperou. Uma grande parte disso, depois agora na contabilidade liberal, se vai para o Chega, se vai para a Iniciativa Liberal, o eleitorado hoje é muito diferente. E acho que Pedro Passos Coelho, ao aparecer, portanto, se houver uma candidatura e cada partido mantiver a sua independência, ou seja, não acredito que André Ventura queira ir para uma campanha pré-coligado com quem quer que seja, a Iniciativa Liberal, desde o início que tem essa filosofia. Agora, acho que ele seca completamente a Iniciativa Liberal, que neste momento é um partido que não parece que esteja com grande fulgor, tirando o resultado de Coutrinho, mas é só de Coutrinho, não é da Iniciativa Liberal. E o efeito de rejeição de Ventura, pelo que já se percebeu, é contagioso. E o próprio Pedro Passos Coelho é uma figura que tem o efeito de agregar à esquerda. E, portanto, se o PS tiver um líder relativamente moderado, como é o caso mesmo que não seja nada empolgante,
como é o caso de José Luís Carneiro, se num cenário destes, e agora aqui fazendo aquilo que nós gostamos mais, que é cenários muito impossíveis, abrir chavetas, é que pode haver um potencial grande de haver um reforço de votação ao centro num líder moderado do PS, porque há muito eleitorado ainda que se lembra, assustado, traumatizado com o que foi a governação da Troika, do tempo da Troika, mesmo que seja injusto, não estou aqui a discutir, vou discutir com o João o que ele disse há bocado, é o que é, embora eu acredito que haja muito eleitorado que já tenha ultrapassado isso e que já esteja noutra, mas acho que uma grande parte ainda é esta troika de Pedro Passos Coelho, extrema-direita e Iniciativa Liberal, liberais puros, não me parece que seja assim um trunfo eleitoral, porque é diferente o crescimento da direita de forma, eu diria, inorgânica, do que, porque há muito, 75% dos eleitores da AD preferiram votar no socialista, não foram votar no Ventura. Era um socialista especial. Sim, mas porque era o Ventura, estava do outro. Porque era o Ventura do outro lado. E um socialista bastante moderado. Se tu tiveres um candidato a primeiro-ministro do PSD dizer que a única hipótese, e é verdade, quer dizer, vamos ser pragmáticos, a única hipótese de fazer um governo de legislatura e de maioria é fazer uma coligação alargada à direita e tornar estes 2/3 em poder, porque parece-me óbvio. Agora, isto a ir a eleições é outra conversa. Não é a mesma situação que nós temos hoje. João, faz-te algum sentido uma grande aliança à direita que junte liberais, Chega e PSD? É difícil perceber isso, porque hoje, se olharmos para hoje, não faz sentido algum. Não faz sentido algum porque aquilo que defende o Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD são coisas muito diferentes. Não faz sentido nenhum. Mas, com outros líderes, e quando eu falo, por exemplo, com outro líder no PSD, talvez pudesse fazer sentido se houvesse a capacidade de obrigar o Chega e a Iniciativa Liberal a comprometerem-se com uma série de coisas. Poderia hipoteticamente fazer sentido. São coisas completamente diferentes. Agora, o que eu acho relativamente ainda a Pedro Passos Coelho é que eu acho que Passos Coelho não está... Eu acho que este sebastianismo criado por algumas pessoas e pelos mídia, também, por nós mesmo, se calhar é um bocadinho exagerado. Eu não sei qual é a aderência real que Passos Coelho teria hoje nas bancas, nas urnas. Nas bancas parece que tem. Eu não sei. Online também, avaliar as visitas. Eu não sei se as pessoas iriam correr a votar nele. Porque, repara, há muito eleitorado do PSD que saiu para a Iniciativa Liberal. E para o Chega. E esse eleitoral poderia voltar. Mas há muito eleitoral do Chega que vem da abstenção, que se calhar ficaria no Chega, não transitaria atrás de Passos Coelho. Portanto, eu não sei. E havia muito eleitoral do centro, do PSD centro, que se calhar fugiria para o outro lado mediante quem fossem os líderes que estivessem do outro lado. Se fosse um líder tipo Seguro à frente do PS, se calhar mudaria-se de essa parece ser um bocadinho a jogada de Carneiro, até agora com esta moção ao Congresso Socialista de tentar aproveitar a onda Seguro e afirmar-se como oposição ele ao Chega, não é? Pronto, mas eu não sei. Vamos ver se tem capacidade. Vamos ver se Carneiro é a pessoa ideal para conseguir fazer isso ou não. Mas pronto, mas isto existe. Portanto, eu não sei se realmente se Passos Coelho teriam ou não um bom resultado nas urnas, ou se tudo isto é esta ideia criada de que realmente Passos Coelho hoje em dia é uma espécie de reserva moral da nação. Mas pode ser, pode ter esse efeito, pode ser tipo uma espécie de grilo falante e isto depois nunca se vir a concretizar. E Vítor, deixa-me só interromper só para dizer uma coisa. Repara, a forma como o eleitorado foi a correr votar em Luís Montenegro nas últimas eleições, mesmo perante todos os casos e toda a má imprensa e toda a má publicidade que ele teve por causa do caso da Spino Viva, e mesmo assim foram votar nele, diz muito sobre o que é que o eleitorado pode fazer a quem abertamente aparece a criticar
o Luís Montenegro que ainda está nas boas graças de muita gente. Pode haver mesmo dentro do PSD quem se revolte contra Passos Coelho e dizer, mas caramba, mas nós estamos aqui, somos governo, estamos a trabalhar, estamos a fazer, estamos a ter resultados ou não, isso agora já vamos dizer essa parte, mas isto está a correr mais ou menos até bem e tal. Há a percepção de que está a trabalhar. Porquê é que nos estás a puxar o tapete? Porquê é que nos estás a puxar o tapete? Deixa-los trabalhar, Pedro. Exato. Os eleitores têm essa percepção. Eu acho que se formos à página, eu faço aqui um apelo a todos os ouvintes da Comissão Política. Sigam o Luís Montenegro nas redes sociais, vale a pena. Eu sou um fiel seguidor de Luís Montenegro nas redes sociais e adoro ver as fotografias dele dentro do jatinho da Força Aérea, viajar para o Conselho Europeu como se fosse a Air Force One de Donald Trump. Adoro. Mas o primeiro vídeo dele é o vídeo deixem o da droga. Deixa o Luís trabalhar. Agora é do BPN, agora é o do BPN, é o novo. Mas pronto, deixem o Luís trabalhar. Repara, isto, mas pronto, se calhar deviam mudar, deixem o Luís trabalhar, Pedro, deixa o Luís trabalhar. Se calhar é um bom título para esta Comissão Política. Liliana, tentando ir agora aqui um bocadinho àquilo que de facto nos deve preocupar, no sábado já estava em curso mais esta guerra, acho que lhe podemos e devemos chamar mais uma guerra, não é? Era alguma coisa que preocupasse os participantes da conferência que juntou liberais e PSD e até um socialista, ou passou um bocadinho ao lado? Passou completamente ao lado. Aliás, a única menção que houve foi porque nós jornalistas acabámos por pedir uma reação ao Passos Coelho e ele próprio fez uma breve declaração a dizer que obviamente que era preocupante para qualquer pessoa que se preocupava com guerras, com direitos humanos e com a falta de liberdade. Era preocupante para qualquer pessoa que se preocupava. Não, ele diz uma coisa assim do género, assim, uma coisa. E basicamente isso, o Irão não é o meu país, não sei bem o que lá está a passar, mas obviamente que não é uma coisa positiva. Foi assim uma reação de circunstância, uma reação de quem não estava preparado. De quem não estava assim muito preparado, mas portanto passou completamente despercebido. As pessoas estavam muito expectantes, não só nesse painel, mas noutro, mas obviamente que foi no de Passos Coelho. Que foi o único orador que teve direito a um painel, que a maioria dos participantes estiveram atentos. E tinha um espectador muito atento, sempre de pé lá na última fila, que era Coutinho Figueiredo, não era? Era Coutinho Figueiredo, sim. Era engraçado, na primeira fila estava Guimarães Pinto, obviamente, que foi um dos fundadores deste think tank. Um bocadinho mais atrás estava Carla Castro, e Coutinho Figueiredo estava atrás muito atento, com vários momentos a rir-se, obviamente que estava a concordar com algumas coisas, mas ontem no espaço de comentário na SIC voltou a dizer que há algumas coisas que ainda estava desiludido com o facto, sobretudo, ele concorda com o diagnóstico quanto aos problemas do país, mas diz que ficou desiludido com algumas questões. Uma, tentar perceber quais são as reformas, porque de facto Passos Coelho demorou muito tempo, talvez embalado pelo facto de estar a fazer um estudo também com Oscar Afonso, o professor Oscar Afonso e Sérgio Sousa Pinto. Estava um bocadinho embalado e demorou demasiado tempo com slides e gráficos a explicar a situação do país e porque é que não tínhamos crescimento económico. Coutinho Figueiredo estava com inveja, digam lá. Aí concordam, porque o crescimento económico é sempre a grande tecla da iniciativa liberal também, mas de facto depois sobre reformas ele ficou muito a meio caminho. Falou na reforma da Segurança Social, falou de facto na reforma do Estado, mas não explicou mais e nesse ponto ele diz que bastava apresentar um ou outro slide com as reformas mais exaustivas. É capaz de deixar... João, mas se calhar os gráficos do crescimento económico já estavam desatualizados tendo em conta a guerra, não? Pois, isso é para mudarmos de assunto, não é? É, exatamente. Para voltar à guerra. O que é que nos deve preocupar? Olha, eu acho que nos preocupa, eu realmente, eu estou extremamente preocupado. Eu sou sempre, às vezes, bastante pessimista mas já que falamos em Passos Coelho, podemos falar do diabo, mas agora o diabo noutra forma. E realmente existe aqui repara, os Estados Unidos disse lamentavelmente que esperava que esta guerra demorasse 4 semanas, mas Israel disse vai demorar o tempo que for preciso. E isto, eu acho que os Estados Unidos podem dizer quando começa a guerra, mas não podem dizer quando é que ela acaba.
Eles foram eles que escolheram quando começa, mas não vão sabe mas não vão uma guerra, ninguém sabe como é que Claro, acaba. sim. E nós não percebemos o suficiente sobre o Irão para saber até que ponto é que as estruturas do governo do Irão foram afetadas, até que ponto é que alguma revolução interna pode acontecer, e mesmo que aconteça essa revolução e exista uma mudança de Estado, o que é que acontecerá a seguir? É impossível. São 90 milhões de iranianos. É um exército muitas vezes fanático, capaz das maiores atrocidades. Basta ver aquilo que foi, por exemplo, só os relatos que eu já li muito, porque é um assunto que eu gosto muito, embora seja muito triste, a guerra Irão-Iraque, do que era aquela guerra, a selvageria, do que aquelas pessoas, pelo fanatismo religioso, podem e estão disponíveis a fazer. E, portanto, eu não sei quanto tempo é que isto vai durar, mas eu sei que o petróleo está a disparar, o preço do gás também, há obviamente aqui tensões para haver um aumento da inflação, a instabilidade nos mercados, o preço do ouro a subir outra vez mais, algumas empresas a lucrarem muito, outras a lucrarem pouco, mas cria muita instabilidade e principalmente pode criar a necessidade, devido a pressões inflacionistas, de uma mudança na política monetária. E nós que já nos tínhamos habituado outra vez a taxas de juros baixas, poderemos vir a assistir aqui a quer dizer, não é muito cedo para dizer isto, mas essa possibilidade é hoje maior do que era antes dos ataques que se iniciaram na madrugada de sábado, nas primeiras horas de sábado. E isto, portanto, é grave. E para um país como Portugal, que tem uma situação económica hoje em dia estável, mas é pouco, não é? Aquilo que nós crescemos e estamos a crescer e é bom, mas é pouco, não é muito, e que estamos muito dependentes daquilo que é o comércio internacional, do turismo, etc. Não é não é bom para ninguém, para nós também não é. E depois do que aconteceu no Oeste, e depois das necessidades de recuperação, e depois de já se admitir que vem aí déficit, e depois da necessidade que é preciso mais dinheiro, mas sobre o dinheiro já não chega porque afinal vem mais inflação. Tudo isto cria mais dificuldades àquilo que é necessário fazer. Portanto, eu estou um bocadinho pessimista e eu acho que o impacto negativo desta guerra será tão maior quanto mais tempo ela durar. Portanto, por aí podemos mais ou menos perceber o que é que pode vir, mas eu fico muito assustado mesmo quando nós vemos, como nós estamos a gravar é segunda-feira, quer dizer, hoje nós temos o presidente francês a admitir deslocalizar armas nucleares por vários sítios na Europa. Quer dizer, parece que a Europa de repente está a construir uma rede de defesa. Os Estados Unidos a admitirem pôr botas no chão no Irão. Pronto, é isto, que se isso acontecer, eu digo uma coisa, é que existe, é para lá do novo Vietnã, é uma coisa absolutamente inacreditável. Repara, vamos assim, nós não podemos eu aconselho a quem ainda não ouviu ouvirem o Expresso da Manhã de hoje, segunda-feira, com o Rui Cardoso, que foi editor de internacional do Expresso e que hoje é nosso colaborador também, porque ele explica muito bem. Quer dizer, os Estados Unidos não escolheram qual foi o regime que ficou no Afeganistão depois da intervenção. Não escolheram o que regime é que fica e o que é que vai acontecer, o que é que aconteceu no Iraque, nem noutros países onde, nem sequer na Venezuela. Quer dizer, isto não vai acontecer. Eles não têm essa capacidade. Eles têm capacidade de influenciar, de dar o início, mas não sabem como é que vai ser o fim, muito menos naquela região. E eu antevejo que seja algo pior do que já estava, porque normalmente é o que acontece. Quem vem depois de mim virá, quem bom de mim fará. O que para quando a gente fala do regime do Irão não é nada de bom. É muito assustador. Vítor, tu escreveste na semana passada primeiro sobre a utilização da base das Lajes, depois sobre as relações diplomáticas de Portugal com os Estados Unidos, em que mostras ali que o bloco central, tão tradicional nas leituras diplomáticas, pode já não estar assim tão alinhado. Foram muito poucas as declarações dos responsáveis políticos ao longo destes dias, deste sábado. Como é que Portugal se deve ou se deveria colocar neste cenário?
Portugal tem um problema grande na posicionar-se em relação a tudo o que faça aos Estados Unidos, independentemente de ser o Sr. Trump. Porque, vamos aqui só fazer o quadro geral, que às vezes as pessoas esquecem, é que o nosso posição é muito frágil e Portugal só é independente porque teve sempre a proteção da potência que dominava o Atlântico. Não é por acaso que quem nos defendeu, quer dos espanhóis, quer dos franceses, que nós nunca fomos tomados por uma potência continental, porque a potência atlântica de momento tinha interesse em que Portugal fosse independente. Nós chegamos a ser praticamente um protetorado inglês, e a coroa, houve uma união de coroas por questões diferentes, mas por questões de sucessão, mas não houve uma conquista de militar de Lisboa. Quer dizer, quando os franceses entraram cá e os ingleses mandaram o rei para o Brasil, porque ou o rei ia para o Brasil ou destruía-nos a frota naval, como tinham feito na Dinamarca há pouco tempo. E portanto, os ingleses são os amigos de Peniche e os americanos hoje são outros amigos de Peniche. Então, espero que saibam qual é a história dos amigos de Peniche. Agora não vão contar, vão ao Google, vão ao ChatGPT. Mas a verdade é que Portugal tem esse problema. A questão, a utilização da base das lajes, sabendo-se que ia haver um ataque ao Irão, o problema aqui, diria eu, é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, para não estar a dizer que mentiu, vou dizer que manipulou a verdade. Quer dizer, ele disse que estava nos tratados, não está no tratado nada daquilo que ele disse, e o tratado é muito claro. Ainda eu estava a falar com um velho militar que me dizia assim: eu estive nas negociações do tratado, os Estados Unidos só podem usar aquilo com base em coisas autorizadas da NATO, das Nações Unidas e o resto. Tudo o que for coisas unilaterais precisa de autorização prévia, porque é que querem usar. Só que isto, enfim, é o amigo, é o aliado, é ele. E agora outra coisa que é não chatear o Sr. Trump, é fingir. Acho que é muito interessante ler o artigo que escreveu Francisco Seixas da Costa no Público a semana passada, em que basicamente o governo tenta passar por ver se não chama a atenção do Trump aqui para o que se passa aqui. Portanto, qualquer situação, como fizeram os ingleses, que foi não deixar os aviões americanos na fase antes do ataque, na fase inicial passar nas bases, enfim, porque ficaram traumatizados com a questão do Iraque. É uma posição, eles sim são os aliados dos Estados Unidos e fizeram, mas têm força e capacidade para fazer isso que Portugal não tem. E portanto a posição de Portugal em relação aos Estados Unidos é o governo pode tomar posições que é um bocado ir atrás da União Europeia, que é o que fez que eu diria, enfim, é discutível, aquilo que é criticar a retaliação do Irão sem criticar a intervenção dos Estados Unidos, que é o arrepio da lei internacional, e portanto a lei internacional protege os pequenos Estados e médios. Portanto, Portugal não tem vantagem nenhuma em que a lei internacional seja violada, porque senão qualquer dia, lá é aquela velha história, se não estás à mesa estás no menu e qualquer dia somos nós que somos comidos na coisa. E no outro dia, depois dessa parte não pus no texto, o Augusto Santos Silva, que era um realista, diz que ainda é um realista, assim, a realidade é que mudou, mas o António Martins da Cruz, que era ministro do PSD quando foi a invasão do Iraque, é um ultra realista, portanto, e acha que nós temos de fazer com os Estados Unidos, porque a gente precisa dos Estados Unidos, porque senão temos um problema muito sério. E ele acha que já chega. Pronto, acho que o Augusto Santos Silva, acho que estamos no momento em que já o governo não precisava de dizer que a intervenção na Venezuela tinha sido benigna, não é? Para ter uma posição podia ter uma posição ambígua sem dizer que era benigna. É uma posição que entra naquilo que Seixas da Costa chama de subordinação preventiva. Eu acho que não é bem, mas é assim a expressão. Submissão preventiva. Submissão preventiva. E portanto mais vale cautelar, porque o Sr. Trump é maluco e a gente daqui, ok. Agora, eu acho que isto vai trazer custos, não é? Vai haver custos económicos, vai haver custos diretos, quer dizer, há bases da Europa que estão a ser atacadas. O Sr. Trump faz um ataque ao Irão, mas quem está a mercê são os países mais próximos, e incluindo o Mediterrâneo e a Europa. A minha questão, Vítor, era: o que é que poderia Portugal fazer? Poderia dizer aos Estados Unidos: não podem usar as lajes? Não, Portugal podia ter feito outra coisa, que era
Durão Barroso assumiu desde o início que apoiava a operação no, o que eu acho, no Iraque. Outra coisa é fingir. Pronto. O que eu acho, sinceramente, é porque eu acho que Durão Barroso, houve uma televisão que foi buscar o discurso de Durão Barroso na célebre cimeira da Base das Lajes em 2003, que ele diz que aquela cimeira era a última oportunidade para o diálogo. Portanto, não era a primeira da guerra, era a última do diálogo. O que eu acho é que Rangel não mediu bem, não percebeu bem o que é que estava a passar, ou estava a leste. Duvido. Não sei. Bem o que estava a dizer, tal a vimência do discurso. Não, ele sabia, mas depois a questão é que ele se calhar antes ou não foi sequer avisado, ou os Estados Unidos nem sequer avisaram. Não, isso não é possível. Mas, quer dizer, não avisaram que ia atacar o Irão, provavelmente. Não. Mas avisaram que ia lá para os aviões, isso não é possível. Não sei, com os Estados Unidos nós já não sabemos nada, mas pronto. Mas a questão, o mais correto seria o governo ter dito assim, sim, mas claro que sim. Então, mas os Estados Unidos são os nossos aliados, fazem parte da NATO, claro que podem utilizar a base. Quer dizer, agora esta coisa de... Não somos nós aprovamos, não somos nós que vamos obstaculizar a política externa dos Estados Unidos. Claro, exatamente, quer dizer, agora fazer-se de sonso. Fazer-se de sonso, a questão é essa. Não consigo perceber. Bem, meus senhores, vivemos num mundo em permanente atualização, pelo que este programa pode ficar desatualizado quando estiverem a ouvir, e vamos àquilo que não se desatualiza. O que é que não nos sai da cabeça? Liliana, o que é que não te sai da cabeça? Bem, não vou repetir a guerra, que já falámos muito da guerra, obviamente, do conflito no Médio Oriente. Vou falar de uma coisa positiva. Vou falar do ator Rui de Carvalho, que fez ontem 99 anos e que fez um apelo simpático, a dizer vivam todos intensamente. Portanto, é isso que não me sai da cabeça neste momento. Muito obrigada. João Vieira Pereira, a ti o que é que não te sai da cabeça? Olha, eu sei que não podemos dizer a guerra porque... Podemos. Já falámos muito. Porque não me sai verdadeiramente da cabeça tudo o que está a passar, porque é grave, não é? Nós há 4 anos tivemos de fazer uma capa do Expresso, a pôr um tanque na capa do Expresso com um carro de combate. Um carro de combate, obrigado. Tanque é para lavar a roupa. Está bem, um carro de combate na capa do Expresso com as palavras guerra na Europa. Isso foi há 4 anos e, entretanto, não acabou. E parece que há outra guerra noutro mundo, noutra parte do mundo a começar, e que também nós não saberemos quanto tempo é que vai demorar. E este mundo está cada vez mais perigoso, e isto não me sai mesmo da cabeça, porque não há descanso possível enquanto tivermos líderes como estes que se tornaram um mundo muito imprevisível. Porque eu acho que nós habituámos a maneiras da supremacia americana, de maneiras de atuar da supremacia americana, que hoje em dia deixaram de fazer qualquer sentido, e isto torna o mundo muito volátil e abre portas, porque de repente estamos a discutir não o que é que vai acontecer às guerras que estão em curso, mas qual é a próxima. E se os Estados Unidos se comportam assim como os bullies do mundo, independentemente das razões, e que nós não gostamos e condenamos o regime do Irão, independente dessas questões todas, se os Estados Unidos se tornam o bully do mundo, há outros bullies que estão sempre preparados para fazer o mesmo. Alguém criou o Nobel da Paz, não é? Convém sublinhar isso. Vítor Matos, o que é que não te sai da cabeça? Olha, o que não me sai da cabeça neste momento, são 15h53 de segunda-feira, é que na sexta-feira o governo fez um conselho de ministros daqueles digitais para dar os nomes dos chefes militares. Portanto, o chefe da Força Aérea sobe a Senfa, depois há um novo chefe da Força Aérea e é reconduzido o chefe do Exército. Mas quem nomeia é o Sr. Presidente da República. E agora já são 15h54 e ainda não há nada no site da Presidência da República a dizer que nomeia os chefes militares. Apesar de haver coisas no site da Presidência da República sobre aniversário do início da Covid. O Presidente recorda o início da Covid, Presidente promulga diplomas sobre habitação, Presidente despede-se das Forças Armadas. E Presidente não sei o quê, visita instituições em Bruxelas e aparece aqui com os saudades de António Costa. E portanto, há aqui qualquer coisa estranha, aqui qualquer coisa esquisita que eu não consigo perceber, porque normalmente quando isto acontece o Presidente
as coisas estão combinadas, é que o mandato do anterior Senko acabou ontem. Portanto, ele acabou no sábado. O último dia foi sábado. O último dia foi sábado. Portanto, ontem, quando a guerra começa, domingo, estamos o mundo está em guerra e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas deve ser outro qualquer, não sabemos quem é. Portanto, aqui deve ser. Na tropa nunca há vazios de. Na tropa e no poder. Portanto, quando um cai, manda o que lá está, o que vem a seguir, não é? Para tentar seguir. Agora, isto não é normal. Há aqui um problema, houve aqui de certeza um problema de comunicação. De certeza, estou aqui a especular, de certeza naquilo que eu intuo, porque hoje vai haver uma tomada de posse, mas o senhor ainda não está nomeado, ainda não está aceitado o nome dele. Portanto, acho que o Presidente está aqui a mostrar qualquer coisa. Marcelo gosta de comunicar por estas pantominas e acho que isto é uma das últimas pantominas de Marcelo Rebelo de Sousa. Esperemos que quando esta comissão política vos chegue aos ouvidos já saibamos contar o que é que se passa com esta pantomina. A mim continua sem me sair da cabeça os efeitos das tempestades, porque continuo todos os dias a passar por algum desses efeitos. Para mim já reabriu uma estrada nacional que melhora, o que melhora bastante os meus percursos diários. Reabriu a Nacional 9, que eu faço todos os dias entre a minha casa e Alenquer, mas reabriu ainda com muita terra a cair das encostas, e se é assim no meu percurso, numa zona que não foi das mais afetadas por tempestades, imagino que para muita gente continua a haver ainda muitos efeitos e muitas contrariedades com os danos causados. Por exemplo, ainda ontem falei com uma senhora com quase 90 anos da minha aldeia que fazia 5 quilómetros para ir para o centro de dia, para onde vai todos os dias. Hoje em dia a viagem passou a demorar pelo menos meia hora. Há muita gente ainda, passado um mês das tempestades, a ter consequências, e assim continuará por muito tempo. Para todos os que vão vencendo diariamente essas contrariedades, também vai aqui uma palavra de solidariedade. E assim terminamos esta comissão política, gravada na tarde de segunda-feira, 2 de março, com os cuidados sonoros da Salomé Rita, com a ilustração do Carlos Paes. Voltamos para a semana, se não for antes. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.